E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Como sempre, maquiando o cliente real, então não posso perder tempo. Já começo aí com a limpeza. Essa cliente tem a pele seca, tá? Então eu tô usando um tônico para limpar bem, para poder vir com hidratante. Tô usando esse aí da Avon, que é um anti-sinais, e ele é muito hidratante, ele é muito bom para pele seca. Então vou espalhando aí com o Doe Fiber, principalmente no centro do rosto, que é onde ela tem um pouco mais de linhas de expressão, então é necessário hidratar bem essas áreas. Base, vou usar essa base da Catherine Hill e vou espalhar com o pincel Kabuki. Não precisei alterar tom e subtom dessa base, do jeito que eu peguei ela, deu o tom certinho do colo dela, que como vocês podem ver, ela tá com o colo bronzeado. Então eu tenho que deixar a base um pouquinho escurinha para poder harmonizar mais com o tom do colo, porque senão vai ficar parecendo que eu usei uma base muito clara, que eu errei o tom da base. Então eu sempre testo a base no colo ou no ombro, tá? Independente se a pessoa tá bronzeada ou não. Então vou espalhando com o Kabuki. Bora pro contorno. Tô usando um contorno cremoso. Todos os produtos estarão na descrição do vídeo, tá? Então, se tiver alguma dúvida de qual marca ou cor eu usei, só ir lá conferir. E eu vou aplicando aí com o pincel. Vocês sabem que eu gosto de já fazer a aplicação dessa forma, aos pouquinhos, já esfumando o produto, para ver como que tá ficando, se tá ficando a intensidade que eu gosto. E ela iria tirar umas fotos profissionais, então para fotos de estúdio eu acho legal a gente intensificar um pouquinho o contorno e a iluminação, porque a foto, a câmera, a luz, o flash, dependendo se o fotógrafo vai usar flash ou não, acaba tirando um pouco a intensidade desses contornos, tá? Então depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, né, com dicas de maquiagem para fotos, mas resumindo é bem isso, a gente pode pesar um pouquinho no contorno e iluminação quando é para fotos, tá? Então eu vou fazendo aí ao redor da testa também. Faço também um pouco no nariz dela. Troquei o pincel, um pincel pequeno, só com o restinho que sobrou na plaquinha, tá? Eu não encho o pincel de produto, não. Porque como é o centro do rosto, tudo tem que ser um pouco mais natural, mais sutil, tá? Não pode ficar aquela mancha muito aparente no nariz. Hora da iluminação, eu tô usando um corretivo líquido para não pesar, não acumular nas linhas. Só a minha intenção aí é iluminar, ela não precisa de mais cobertura. Então, eu prefiro usar um corretivo líquido nesse caso. Então, eu vou fazendo as marcações aí, né, que é um pouco na testa, queixo, nariz e abaixo dos olhos. Não faço uma marcação também muito grande. Como eu disse, é só para dar uma iluminada em alguns pontos do rosto. Não quero cobertura, não quero camuflagem, ela não precisa. E aí já esfumo tudo com a esponja, com a mão leve aí abaixo dos olhos. Como eu usei um corretivo líquido, ele não seca tão facilmente, então me permite esfumar sem pressa, com mais calma. E vocês podem ver como faz diferença, né, a iluminação? Como já deixa o rosto mais harmônico, sabe? Hora do blush, tô usando blush cremoso também. Geralmente em pele seca eu dou preferência a produtos cremosos. Já nos meus atendimentos do dia a dia eu já gosto de fazer preparação de pele toda em creme, porque eu acho que a pele fica mais bonita, é mais fácil de esfumar, mas principalmente em pele seca eu dou essa prioridade, tá? Iluminador, aplico com a pele sem selar ainda e com um pincel gordão para deixar um efeito mais difuso desse iluminador, tá? Não ficar aquela concentração de iluminador num canto só. E hora do pó. Tô tirando aí algum acúmulo que possa ter ficado, mas não ficou. Não ficou nenhum acúmulo abaixo dos olhos e vou começar a aplicar o pó com o pincel. Vocês podem ver que eu aplico
e fico dando batidinhas, que é para esse pó penetrar bem na pele, não ficar aquele excesso. Eu não só aplico e deixo o pó lá. Eu vou dando essas batidinhas leves, tá? Que é para o pó entrar bem nessas camadas de produto que eu fiz e ficar a pele bem selada, tudo muito certinho no lugar. No restante do rosto eu já troquei o pincel, tô com o pincel gordão, porque como ela tem a pele seca, não necessita de uma quantidade muito grande de pó. Então eu só aplico quando eu vejo necessidade e vou encostando a mão para ver que tá bem selado. Se eu vejo que tem alguma parte que ainda tá meio preguenta, agora sim eu volto com pó, principalmente nessa parte aí embaixo, tá, gente? A gente aplica a base, arrasta a base pro pescoço, é importante selar essa área também. E de pele foi isso, vamos para os olhos. Já tô aplicando corretivo e como vocês percebem, ela tem extensão de cílios, então eu tenho que tomar cuidado para não acabar sujando os cílios com corretivo. Então eu vou bem com calma aí, levanto a pálpebra, passo um pouquinho por cima da sobrancelha para tirar um pouco dessa intensidade da micropigmentação que ela tem. Mas eu vou bem com calma, principalmente aí próximo aos cílios, para não acabar sujando de corretivo. Começo com o iluminador, o mesmo que eu usei no rosto, e vou aplicar aí abaixo da sobrancelha e também um pouquinho no canto interno da pálpebra, tá? Só pra gente trazer um ponto de luz aí, isso é bem importante. E aí eu vou usar um pó para fazer tipo essa proteção aí, sabe? Vou delimitar essa área para não permitir que essa sombra, que as sombras que eu vou usar vão muito para fora. Como eu quero fazer um esfumado mais alongado, acho isso importante. E aí vamos pro primeiro marrom, que é o meu marronzinho de sempre, que é aquele pó da Vult, que tem um tom de marrom bem neutro. E começo a marcar o côncavo, tá? Vou fazendo meio que esse esfumado arredondado, marcando bem o côncavo. Como eu já selei com o iluminador abaixo da sobrancelha, a sombra não vai subir muito. Então eu fecho bem esse côncavo e peço para ela abrir o olho, para eu ver que eu tô marcando no lugar certo, tá? Porque para dar essa ilusão de profundidade, para eu conseguir dar essa profundidade, é interessante que a cliente consiga ver a sombra estando com os olhos abertos, tá? Então, quando eu peço para ela abrir o olho, eu consigo saber aonde eu preciso marcar para conseguir dar profundidade no olhar dela, tá? Então, como vocês podem ver, deixa bem marcadinho aí. Agora eu vou usar um marrom mais escuro, tô com um pincel menor e vou marcar o côncavo com ela também. Um pouquinho mais abaixo, claro, da cor anterior, mas também vou aplicar no côncavo primeiramente. Então, ó, levanto bem a pálpebra dela para eu conseguir deslizar melhor o pincel, tá? Eu só levanto a pálpebra por causa disso, para me dar mais precisão na hora de esfumar a sombra com o pincel. Então, eu fecho todo o côncavo com esse marrom escuro. E faço a mesma coisa, peço para ela abrir o olho para ver que essa sombra tá aparecendo com ela de olhos abertos, tá? É mais como um acabamento mesmo aí, para eu ter a certeza que essa sombra tá na altura certa. E aí aplico esse mesmo marrom em toda a pálpebra, tá? Essa maquiagem é bem versátil, eu poderia usar uma sombra cintilante, uma sombra vinho, até mesmo uma sombra preta, por que não? Mas eu vou usar o mesmo marrom escuro, tá? Aplico em toda a pálpebra móvel. Então, se você tem dúvida de uma melhor técnica para dar profundidade, para disfarçar pálpebras caídas, pense em marcar bem esse côncavo, tá? Claro, se for do agrado da cliente, às vezes a cliente só quer uma sombra bem clarinha, não quer nada, mas se ela lhe permite fazer isso, aí crie profundidade nesse côncavo, tá? Então, aí do outro lado também aplico um marronzinho escuro. Troquei o pincel, uso um pincel de depositar sombra, porque acho que fica melhor para depositar sem acabar caindo sombra na pele.
E aí eu volto com aquele pó para dar, vai servir como uma borracha, sabe? Para delimitar bem essa área, meu cabeção aí na frente. Vocês percebem, fica como uma borrachinha. Eu consigo delimitar melhor e deixar essa sombra mais alongada. E isso vai ser bem importante para levantar o olhar. Para o esfumado inferior, vou usar um lápis marrom. Nesse caso aí, também é opcional. Poderia usar um lápis preto, poderia usar um lápis bege. Combina com tudo. Mas vou usar um lápis marrom para deixar o olho dela bem contornado. Ela tem um olho claro, então já realça bastante. Então eu aplico na linha d'água e também um pouquinho por fora. Faço bem fininho, tá? Assim que eu aplico o lápis, eu já venho com um pincel limpo para esfumar esse lápis, para não dar tempo dele secar, tá? Porque depois que seca, não tem mais como mexer, né? Então, tô aplicando aí do outro lado. O tipo de lápis é interessante que seja um lápis pigmentado e macio, para você não ficar ali muito tempo no vai e vem na linha d'água da cliente e ela pode acabar lacrimejando. Então, eu gosto muito desse lápis, é o da Suelen Makeup. Vocês sempre me perguntam quando eu uso ele, ele é muito bom. E aí eu venho com aquele marrom escuro, aquele mais escuro, sabe? Para selar esse lápis. Por mais que esse lápis seja sequinho, né? Depois que ele seca, ele fica bem fixo. Mas a gente tem que selar com alguma coisa em pó. Então, para não correr o risco de borrar, né? Então, tô usando esse marronzinho. Não vai mudar muita coisa. Não vai deixar mais escuro nem nada. Que é realmente a minha intenção. Apenas selar esse produto. Bora para as sobrancelhas. Estou usando essa pastinha aí da Visela, que eu gosto bastante, a cor mais clara. E, como vocês podem ver, a sobrancelha dela já é bem feitinha. Tem um restinho de micro aí, então eu não vou fazer muita coisa. Eu só vou deixar mais intenso um pouquinho o desenho, tá? Eu suavizei aquela micro com o corretivo naquela hora. Agora eu só vou dar uns acabamentos aí para não deixar essa sobrancelha sem nada, né? Como ela tem um cabelo loiro, também é bem importante eu não pesar demais, não deixar muito escuro. Máscara de cílios da Maybelline. E como vocês viram, ela já tem extensão de cílios, então eu passo a máscara somente nos cílios de baixo. E essa máscara de cílios é complicada às vezes pra mim, porque o aplicador dela é muito grande. Como eu já sou acostumada com o aplicador pequenininho, então pra passar embaixo eu sempre acabo borrando. E pra não perder o costume, eu dei uma borradinha aí também, mas não tem problema. Deixei secar pra depois limpar. Bora pro batom, ela me pediu um batom nude, mas ficou nude demais, ficou muito apagado. Então eu dei uma escurecidinha. Como vocês sabem, eu sempre tô fazendo misturinhas de batom, é difícil eu usar um batom só. E aí ficou melhor essa mistura que eu fiz, então tô aplicando aí. Após isso, eu vou com cotonete seco para limpar aquele borradinho da máscara de cílios que eu fiz. E pronto. E é isso, meu povo. Espero muito mesmo que tenham gostado dessa proposta de hoje. Já quero saber o que você achou. Comenta aqui pra mim. E se não se inscreveu, já se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Vou deixar aí 2 vídeos como sugestão. E é isso. Um beijo.